da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, deve apresentar ainda hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Casa o cronograma para a votação da matéria. Luciana Verdolim, de volta aqui ao Jornal da Manhã. Previsão de uma votação na CCJ até outubro, é isso, Luciana? É isso mesmo, Thiago. As datas a serem confirmadas são mais ou menos o seguinte: a apresentação do parecer entre os dias 27 e 28 de setembro e a votação no dia 4 de outubro. Até o final de outubro, início de novembro, a expectativa é de promulgação da reforma tributária. Vale ressaltar que esse cronograma de trabalho deve ser apresentado daqui a pouco pelo senador Eduardo Braga lá na CCJ. A partir das 10 horas da manhã. Ontem, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, já começaram as audiências públicas para ouvir vários setores ligados à economia. Ontem foram ouvidos setores produtivos para tentar melhorar o texto da reforma tributária que já foi votado lá na Câmara dos Deputados. Entre as propostas que já foram apresentadas, o setor de serviços, por exemplo, elogiou o tratamento diferenciado para produtos de higiene pessoal e também produtos da chamada cesta básica, mas pediu abatimento para o cálculo de impostos sobre bens e serviços. O agronegócio pediu a revogação do artigo da Constituição que permite que estados instituam contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados. Vários setores serão ouvidos. Dentro do governo, dentro do Palácio do Planalto, o comentário é de que uma reforma tributária nunca esteve tão madura para avançar no Congresso Nacional e a avaliação que se faz, a aposta que o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento tem, é que o Senado Federal vai melhorar o texto que saiu da Câmara. Por isso, atenção absoluta e técnicos do governo estão trabalhando juntamente com técnicos do Congresso Nacional para avançar nessa discussão da reforma tributária. O Tribunal de Contas da União também colocou a área técnica para ajudar na elaboração do novo texto. Nunca é demais lembrar que se o Senado fizer alterações na proposta, a matéria volta para a Câmara para continuar sendo analisada pelos parlamentares. Luciana Verdolim com as informações, os bastidores de Brasília, até já. Mais um giro com os nossos comentaristas. Diogo Schelp, é difícil que o Senado não faça alterações, não é, Schelp? É verdade, Thiago. E a cada etapa que a reforma tributária vence, aumenta o risco de que se eleve, né, o desequilíbrio que existe na tributação no Brasil. O objetivo dessa reforma tributária era justamente simplificar a tributação. Havia uma promessa por parte do governo de que não haveria um aumento de arrecadação, mas a gente sabe que existe uma pressão justamente nesse sentido. E os setores da economia que têm mais penetração no Congresso, maior capacidade de apresentar as informações sobre os seus setores, de vender seus interesses, tem mais chances de conseguir benefícios. Então, a cada etapa passou pela Câmara já com muitas exceções. Agora chega no Senado com a promessa de que essas exceções seriam revistas, mas na verdade o que a gente tem visto é uma pressão para que novas exceções sejam colocadas. E depois, quando voltar para a Câmara, vai ser outra discussão. Por exemplo, a questão do imposto seletivo, chamado imposto do pecado, que é um imposto que se quer colocar sobre produtos que fazem mal à saúde, né? Então, os setores já estão se mobilizando junto ao Senado, justamente para rever as regras desse imposto, que eles chamam de imposto punitivo, né? E, obviamente, que se houver mudanças nesse sentido, também vai impactar no restante da tributação. Há sempre o risco de ter uma alíquota geral mais alta, já que há tantos setores ganhando exceções. Ainda nessa esteira, Capês, sobre esse tratamento diferenciado para alguns setores na reforma tributária, há um grande movimento das próprias montadoras que atuam em algumas regiões aqui do Brasil, sobretudo o Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, que já possuem benefícios fiscais e que tentam não perdê-los nessa proposta de reforma tributária. Há um lobby muito forte dessa categoria. Trata-se de volumes bilionários de recursos. Seria interessante manter esses benefícios ou são questões que precisam ser analisadas num contexto mais amplo para não afetar o índice geral, a taxa geral da alíquota? Exatamente, Lívia. Cada setor está olhando só o seu lado. Nós temos que considerar que a Câmara dos Deputados aprovou essa reforma tributária numa noite, em 2 turnos de votação.
Para você aprovar uma reforma constitucional, são necessários 3/5 dos votos dos deputados federais na Câmara. Nós estamos falando de 60% dos votos, e em 2 turnos. E no intervalo, que o regimento interno impõe, de pelo menos 5 dias entre a votação do primeiro turno e a votação do segundo turno. Passaram por cima de tudo isso e numa mesma noite foi aprovada a reforma. O que significa isso? Significa que houve um acordão. Todos os setores que puderam fazer o seu lobby fizeram, e a Câmara foi obrigada a aceitar todas estas imposições em prol de um acordo, de uma votação rápida. Agora, o que o Senado tem que fazer? Nós estamos falando de um aumento de mais ou menos 7% na alíquota do imposto de valor agregado que será criado. O Senado vai ter que derrubar muitas das exceções que foram criadas por força dos lobbies para tornar viável essa reforma tributária. Ao fazê-lo, ao derrubar essas modificações na Câmara, como disse o Tiago, o projeto volta para a Câmara, que poderá manter o texto que ela mesma, a Câmara, aprovou. Então, acho que é uma situação complicada, mas nós esperamos que o Senado derrube muitas das exceções que foram criadas por ação de lobbies no momento da votação, ali na mesma hora em que houve essa pressão. Deputados, inclusive, reclamaram que tiveram só 30, 40 minutos para analisar as alterações que foram feitas no texto. Então, a gente espera que o Senado corrija essas distorções para tornar a reforma tributária viável.